Olá, segundo ano do Colégio Nossa Senhora Perpétuo Socorro, unidade São Miguel do Bom Mar. Nós estamos falando de História 1, seu livro 2, no capítulo 8. O assunto dessa aula são as revoltas rurais do período da Velha República. Muito bem, a gente já sabe que a Velha República é um período que o Brasil tinha uma economia agrária. A sociedade brasileira era agrária. Mais de 70% da população morava no campo. Pouquíssima gente morava na cidade. Quando a gente fala que 30% morava na cidade, na verdade, desses 30%, metade mais ou menos morava em cidades com menos de 2.000 habitantes. Então isso quer dizer que eram quase povoados rurais também, ok? Controlados pelas fazendas. Então pouquíssima gente morava realmente em cidades. Beleza? E lá no campo aconteciam vários fenômenos. O primeiro fenômeno importante que acontecia no campo era uma grande ausência do Estado. O que a gente chama de ausência do Estado? O Estado não se fazia presente com escola, com saúde, com educação, com escola, saúde e segurança pública. Tá bom? Quem fazia a segurança, a justiça, eram os próprios coronéis. Esse termo coronel vem do tempo do Segundo Reinado, quando se criou a chamada Guarda Nacional. E a pessoa comprava a patente de coronel e ela podia montar uma milícia. E essa milícia era paga com dinheiro do governo e o coronel controlava a ordem e a segurança locais. Ok? Então a gente tinha um sistema aí muito parecido com o sistema feudal, né? Em que o dono da terra oferece segurança, oferece a justiça, oferece a saúde, a educação e proteção. Então a gente tinha um Estado privatizado naquele momento. Entendido isso? Muito bem. Então essa situação vai causar uma grande opressão sobre o povo brasileiro. Muita opressão mesmo. Tá? Por que acontece essa opressão? Porque o interesse do latifundiário é antagônico, é oposto ao interesse das pessoas, dos camponeses, dos moradores de pequenas vilas e cidades. Então você tem dois grupos de interesses completamente diferentes. E quem tem a polícia, quem tem os órgãos de justiça, quem tem o controle da segurança na mão, são os coronéis. Então, por essa razão, a gente tem um processo de opressão muito grande. Vamos lembrar também que 3 outros fatores vão contribuir para as crises no campo do Brasil. O primeiro fator é que na década de 70, nós tivemos uma década de 70 do século XVIII, estamos falando de 1870. Houve uma seca horrível no Nordeste. É uma seca que muitos chamavam de seca bíblica. Você que assistiu aquela novela lá na Rede Record sobre o Elias, né, sobre aquele rei lá, sobre a Jezabel, né? Você viu que ficou um tempo de cerca de 3 anos. Então, no Nordeste foi o mesmo período, 3 anos e meio mais ou menos sem chover, e foi uma região muito longa, muito grande, pegando ali do rio Parnaíba, em Pernambuco, em Piauí, desculpa, e o Parnaíba, que separa o Piauí do Maranhão, e aí você desce até Minas Gerais, no chamado Vale do Jequitinhonha. Toda essa região ficou seca, toda essa região ficou arrasada, quase 4 anos sem chuva. Ok. No meio dessa situação, você tem um segundo fator, que é uma epidemia de varíola. Em 1874, essa epidemia atingiu um dos pontos mais altos. E o patamar, o chamado platô, né, aquela fase em que ela se estabilizou alto durante quase 5 anos. Então morriam em média 500 pessoas por dia nas grandes cidades do Nordeste, tipo Natal, Recife, Fortaleza e Salvador. Todo dia morria 500 pessoas em cada cidade dessas, de varíola. No seu texto, que está lá na plataforma, tem um texto de apoio, está linkado lá. Você clica no link e abre para ler na internet. É um texto da revista super interessante, que trata sobre o Dia dos Mil Mortos. É um dia que durante muito tempo foi feriado em Fortaleza, que é justamente o dia 14 de dezembro de 1878, em que morreram 1.000 pessoas cravadinhas na cidade de Fortaleza. Todos mortos de varíola. Então nós já temos aí 2 fatores, uma seca rigorosa, uma epidemia de varíola. Terceiro fator muito importante que vai acontecer,
Na década de 60, você já estudou isso comigo em sala de aula, houve a Guerra Civil nos Estados Unidos. Então, na época, os Estados Unidos eram os maiores produtores mundiais de algodão e também os maiores consumidores mundiais de algodão. E quem produzia algodão nos Estados Unidos eram os estados do Sul, com trabalho escravo. Com a Guerra de Secessão, que foi para acabar com a escravidão, a produção parou durante 7 anos. Simplesmente não tinha produção de algodão nos Estados Unidos. De onde eles passaram a comprar? Do Brasil. Então, muitos dos latifundiários que tinham engenhos falidos no litoral pegaram os seus jagunços, invadiram o sertão, expulsaram o camponês e tornaram aquela terra do camponês em latifúndios algodoeiros. Porque você sabe, o algodão é uma planta da ordem das xerófilas e ela consome pouca água. Então, ela é ideal de plantar lá no sertão onde chove pouco. Ok. Quando chega na década de 70, a Guerra de Secessão já tinha acabado, a produção de algodão caiu, e aquele cara que tinha sido expulso de sua terra para trabalhar na própria terra como empregado, agora não tem mais a terra e nem tem mais o emprego, porque o algodão parou de produzir. Você não tem mais algodão sendo produzido no Nordeste. Então, olha só, você tem seca, você tem varíola e você tem desemprego com miséria. Ainda temos mais um fator. A fé das pessoas, o lado emocional das pessoas ficou muito abalado. Por que se abalou muito? Naquela época surgiram várias correntes de pensamento, chamado filosofia rústica, né? O que é a filosofia rústica? É aquela filosofia de botequim, de feira, de corredores, né? Que as pessoas conversam. Você não está acostumado de ver seus avós, seus tios, e às vezes até seus pais, conversando com os amigos dele e falando certas teorias filosóficas, né? Isso é chamada filosofia rústica. E dentro dessa filosofia surgiu uma corrente chamada milenarismo. Saiu até uma frase que até hoje muita gente diz: de 1000 passarás a 2000 não chegarás. Então eles achavam que o mundo ia acabar no século seguinte, ou na virada do século ou no século seguinte. E muita gente diz o seguinte: o próximo é o século 20, 20 é o 2, então acaba na virada do século. E aí eles achavam que o mundo estava acabando. Virou assim um desespero, uma aflição. E de quem é a culpa de tudo isso? Não te esquece que nós estamos falando aqui no final do século XIX, quando o Império entrou em declínio e acabou. Então eles olham para a República e dizem a culpa deles. Quando o rei estava lá, não era assim. Agora não tem mais rei. O rei era de Deus, a República do diabo. E aí, não é que eles tivessem ideologia antirrepublicana, mas esse viés de acharem que a República era culpada das coisas, acabou fazendo os movimentos messiânicos, movimentos antirrepublicanos. É por isso que você verá os 2 grandes movimentos, na verdade foram 3 ou 4 muito grandes, mas 2 são mais importantes. Esses 2 interessam para o teu Enem, que são Canudos e Contestado. Nos 2 casos, embora fossem conflitos de ordem pública, portanto, coisas para a polícia local resolver, o exército da República Brasileira foi até lá intervir diretamente no processo. Foram guerras genocidas nos 2 casos. Por que o exército interveio? Porque havia essa história de que eles são antirrepublicanos, eles querem a volta do Rio. Na verdade, nem Canudos, nem Contestado, nem o Cangaço, nenhum deles eram movimentos ideológicos. É aquilo, na verdade, eles eram aquilo que muitos sociólogos chamam de movimentos famélicos. Eles não pensavam com o cérebro, pensavam com o estômago, porque estavam passando fome, miséria, estavam sendo oprimidos por coronéis, por latifundiários, pela presença do capital estrangeiro no Brasil, ou do capital estrangeiro que comprava café no Sudeste, ou do capital estrangeiro que comprava algodão no Nordeste. E essa situação era extremamente aflitiva para as pessoas. Embora, repito, eles não tivessem nenhum viés ideológico. E no meio de todo esse caldeirão de confusões, surge também o cangaço. Ao contrário do que muita gente tenta empurrar por aí, os cangaceiros não eram guerrilheiros. Os cangaceiros eram bandidos, ladrões, assaltantes. Eles eram criminosos, exatamente isso, eram criminosos. Não tinha nenhum viés robinhoodiano, roubar do coronel para dar para quem está passando fome. Não. O que bandido faz com dinheiro quando rouba?
O que o bandido malandro faz quando rouba o seu celular, o celular do seu amigo? Ele vende por um trocado qualquer para comprar droga, bebida, para se prostituir, para ostentar. Então é exatamente isso que os cangaceiros faziam. Por isso eles eram pessoas muito exibidas. Se eles fossem, eu vou te dar um exemplo aqui, se você achar vídeos sobre a guerrilha de Cuba, você vai ver que são muito poucos. Fidel Castro, Che Guevara não se deixavam fotografar durante a guerrilha, porque o objetivo deles não era se exibir, era fazer uma guerra. Mas você vai ver um monte de foto de Lampião e de outros cangaceiros mais, porque eles se exibiam, gostavam de mostrar as armas, os anéis de ouro, os colares, muitos colares. Maria Bonita usava até uma tiara, uma tirazinha de couro, com um monte de brinco pendurado no cabelo da orelha, ela botava uma tira de couro no peito, um monte de brinco. Para que isso? De onde vieram aqueles brincos? De mulheres que eles roubaram. E era para mostrar que ela tinha. Então, o cangaço não é um movimento ideológico. Nenhum desses movimentos, nem o messianismo, expresso em Canudos e contestado, nem o cangaço, tem nada de ideologia. São vazios de ideologia, são movimentos famélicos. Ok? Obrigado.